Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jartson. Esse é o episódio 154 do Abananados. Pois é, estamos de volta. 2026 aí vai ser um ano maravilhoso para nós e para vocês também. E estamos aí gravando o primeiro episódio deste ano pro Brasil, pro mundo, para todo mundo de verdade. E para este primeiro episódio nós chamamos David Scorell da Scorell TV. Seja muito bem-vindo, David. Muito obrigado, eu agradeço o seu convite, Jadson, para a gente estar aqui conversando, dialogando um pouco. Eu fico um pouco meio desconfortável aqui nesse lugar, né, porque a gente está sempre acostumado a fazer entrevista, a trazer a notícia, mas vamos lá, vamos tentar. Muito obrigado a vocês, eu me sinto até lisonjeado, Tranquilo. porque de chegar aqui, ser o primeiro do ano, eu agradeço a você também por essa consideração e vamos embora. Vai ser muito bom aí, viu? Vai ser ótimo. David, que já era para ter passado por essa cadeira, né? Ele estava na nossa lista desde o início. Eu até falei para Edson quando ele veio. Mas eu acredito que tudo é no tempo que tem que ser. E hoje David está aqui para fazer esse primeiro episódio de 2026 conosco e com vocês, né? E aí, David, todo convidado que passa por essa cadeira aí, eu faço uma perguntinha simples, né? Quem são elas na visão delas mesmas? Então, para o David Scorell, quem é o David? O David é um cara muito alegre, descontraído. Hoje um pouco nervoso por estar aqui, mas esse é um cara muito alegre, descontraído e um cara solidário. A hora que você precisar de David Scorell, a gente tá por aqui para ajudar no que você precisar, se tiver ao nosso alcance, né? Bacana. Eu precisei recentemente, né? O carro deu problema, passei uma semana aí andando com o David pra cima e pra baixo de moto. E é isso, né? O que pode fazer, a gente vai fazendo. Você realmente é esse tipo de pessoa, a gente conhece. E a gente vai falar um pouquinho hoje, David, sobre a Copa Bananeiras. Já queria que você começasse falando como é que surgiu a ideia de fazer essa Copa aqui em Bananeiras. Esse campeonato, eu sempre tive vontade de fazer campeonato. Eu já mexia com time há muito tempo atrás, mas eu queria algo a mais. Comecei com um rapaz chamado Paluca. Foi o primeiro a me dar a mão, e quando a gente foi fazer um campeonato para ele, era campeonato de jogo em casa e fora, e ali eu peguei gosto. Digo, eu quero fazer um campeonato, eu quero fazer um campeonato. Aí eu me juntei, na época a gente fez muita amizade ali com o Edgar Santa Cruz, né? Eu acho que é ex-vereador, né? Presidente da Câmara Municipal de Bananeiras, também ele foi. E a gente se juntou ali ao lado dele e fizemos, a gente levou eu, Ninho e Emanuel ali da Empório da Mods agora, né? E o nosso amigo Ninho ali, que eu acho que o pessoal conhece ali, o irmão dele, que é conhecido como irmão pequeno, né? O irmão dele. Então a gente se juntou e eu levei essa ideia para os meninos abraçaram no primeiro ano. A gente foi fazer a Copa Bananeiras, a gente fez até aqui no conjunto, né? No ginásio aí. Um pouco de dificuldade, porque na época a gestão do antigo prefeito botou um pouquinho de dificuldade para que a gente fizesse, mas graças aos secretários, na época era Kaká, também tinha Zé de Mirinha, que esqueceram essa parte de politicagem aí e conseguiram abraçar a nossa ideia e nos ajudar também, né? Que eles me ajudaram muito, Kaká, agradeço muito a ele, e Zé de Mirinha principalmente, que sempre estava lá no ginásio. E a gente deu início à Copa Baneiras, que hoje é muito gigante. Tanto gigante que a gente vai começar agora, dia 12 e dia 13, a quinta edição da Copa Bananeiras, e a gente está em duas sedes hoje: Sertãozinho e Bananeiras. Muito bacana, David. E você revelou nos bastidores que no início, né, tiveram pessoas que realmente tentaram atrapalhar o seu trabalho de alguma forma, né? Como é que você transformou essa frustração lá do início em motivação para continuar? Bom, né? Aí, falando em termos da Copa Bananeiras, a gente teve essa dificuldade, né, para fazer. Por causa, eu acho que mais coisa de política, né? Na época, como a gente queria homenagear um professor, né, que era o pai de Edgar Santa Cruz, acho que o pessoal levou mais para isso naquela época e acabou que dificultaram um pouco, mas graças a Deus sempre bota pessoas para nos ajudar. E dali, a gente na Copa Bananeira, a gente sempre quis trazer algo diferente. Naquela época, a gente não tinha um campeonato aqui na nossa região que tinha sido feito filmagem. E eu dizia assim, rapaz, pensando lá com os meninos, a gente tem que trazer algo diferente para essa competição, para não ser mais uma competição. A gente tem que trazer algo diferente, conversando com o Emanuel, conversando com o Ninho. E a gente foi trabalhando, e eu fui lá para Borborema.
né? Ajudar os meninos dos Come e Dorme, um amistoso lá. E quando eu cheguei lá, tava um amigo meu chamado Juan, que trabalha comigo até hoje na Escorel TV. Até um abraço pra você, Juan. Juan Batista, né? Da família dos Elite lá de Borborema. E eu cheguei lá, eu vi aquele menino com um celularzinho. Tá ali, um fone. Ele pegou. Ele era muito esperto, o Juan, naquela época. Ele pegou um fone de ouvido, cortou, aqueles fone de ouvido que vem tipo um microfonezinho. Ele cortou, deixou aquele fone de ouvido, aí encaixou, fez pegou um microfone quebrado, aí encaixou ali aquele fonezinho de ouvido e já fez um microfone ali. Eu disse, meu irmão, que cara bacana. Aí pegou umas, eu acho que era tipo caixa, ele recortou, aí fez tipo aqueles negócios quadradinhos que tem, né, no microfone. Botou a logomarca dele lá, eu disse, que negócio, gostei da criatividade do cara. Eu fiz assim, fui lá conversar com ele, eu disse assim, ô meu irmão, e aí, como é que tá fazendo isso? Ele, tô fazendo aqui pelo Facebook, assim, assim, assado. Comecei a pegar dica com eles, eu disse, rapaz, já sei o que é que eu vou levar pra a Copa Bananeiras. Porque a gente olhava, a gente procura as pessoas para nos ajudar, e quando a gente ia procurar valores de transmissão, como era uma coisa que era rara ter, então o pessoal botava o preço lá em cima. Aí eu digo, meu Deus do céu, não tem como eu trazer. Aí como eu vi essa ideia dele, eu disse assim, vou levar pra Copa Bananeiras. Aí eu disse assim, olha, chamei Ninho, né, que é Wagner, e Emanuel, disse assim, olha, tem algo pra gente trazer pra Copa Bananeiras. Agora, eu não tenho coragem, não. A gente vai fazer filmagem e tal. O Manuel, como tu é mais desenrolado, que eu naquela época achei que o Manuel era mais desenrolado pra estar falando. Aí eu fiz, tu fica lá na transmissão e tal. E ele fez, não, quero não. Esse negócio de transmissão não dá certo, não sei o que. Aí eu digo assim, beleza, pois eu vou desenrolar aqui. Aí eu comecei a fazer a transmissão. Nunca fui narrador na vida, nunca fui curso pra narrar, nunca fiz nada. Aí eu ficava na transmissão, aquele nosso calado, só os grilos. Aí o pessoal ficava na live, meu amigo, tá acontecendo o que aí no jogo? E eu comecei, não narrar, mas eu comecei a falar com as pessoas. O rapaz acabou de tocar ali na bola. E olha só, o chute pro gol. E assim foi indo. Aquela vergonha saindo, que eu ficava morto de vergonha, porque chegava a torcida, você fica no meio da torcida ali. Aí o pessoal ficava fazendo resenha e eu lá, eu digo assim, eu vou. Pronto, depois que eu peguei o prumo, a gente fez a Copa Bananeira, foi um sucesso. Trouxemos essa novidade. Aí depois que eu fiz tudo isso, eu digo assim, não, pronto, tá bom. Parei por aqui, bacaninha terminar a Copa Bananeiras. Aí foi onde veio esse negócio de transmissão, porque as pessoas viram a Copa Bananeiras e começaram a achar que eu trabalhava com esse negócio de transmissão. Aí me David, a gente queria fazer um jogo não sei aonde, tinha como, tu vinha fazer aqui esse amistoso pra gente? Eu digo, eu vou na hora. Nada assim, tipo, pago nem nada, e comecei a fazer essa brincadeira de transmissão, e muito bacana. Comecei a fazer esse negócio de transmissão, e até hoje o pessoal tá deixando de ser um hobby, né? Já tá sendo um trabalho. Muito bacana, mas quando você iniciou ali fazendo todas essas transmissões, você imaginava que esse trabalho e a própria Copa Bananeira chegaria onde ela chegou hoje? A gente sempre imagina que o seu trabalho vai chegar em um patamar de respeito, assim, um patamar grande. Tipo, eu sabia que a Copa Bananeiras ia ser um campeonato importante, e por isso eu já botei o nome, Copa Bananeiras. Pra levar o nome de Bananeiras, que eu amo muito Bananeiras. E para levar o nome de Bananeiras para todos os lugares. Porque meu intuito era sempre trazer, que a gente tá deixando até de ser um local só regional, tá sendo até outros times de outros estados estão vindo jogar. E a gente começou a trabalhar na Copa Bananeiras, eu disse assim, não, a gente vai ser grande. Mas em termos da Escorel, eu não imaginava que a gente hoje ia ter um canal chamado Escorel TV. Surgiu mais em vamos dizer assim, uma luta, né? Em uma perseguição bacana que a gente conseguiu vencer, porque como a gente começou com esse negócio de transmissão, queria até contar uma história bacana aí, que a gente comecei com esse negócio de transmissão, pá, e a primeira pessoa a dizer assim, rapaz, continua com isso, e incentivar foi Mazinho. Acho que ele nem sabe, tô contando isso aqui agora, Mazinho, do Rei da Economia. Ia ter um evento do supermercado dele, e é muito pesado. A gente passa um ano muito pesado, né? Eu tava passando um ano muito pesado, porque tinha as perseguições, né? Que eu fui
retirado de uma rádio que eu fazia, e era um ano muito difícil, porque como eu estava nesse hobby tão importante, às vezes eu deixava de fazer um trabalho para fazer uma transmissão. Aí Mazinho fez. Meu filho tinha acabado de nascer, bicho. Assim, fazia poucos meses que meu filho tinha nascido. E Mazinho me chamou pra. Eu lembro até hoje, Mazinho me chamou pra fazer esse evento lá. E Zé Carlos disse assim: David, vai que eu vou. Eu tô com R$ 30, bicho. Aí ele falou assim: eu tô com R$ 30 aqui, eu vou te dar R$ 30 pra tu fazer esse evento, que era um jogo Rei da Economia A contra Rei da Economia B, um evento que Mazinho fez. E minha esposa olhou assim pra mim e disse assim: rapaz, a gente precisa de fralda, bicho. E não tinha nem eu disse assim: minha filha, eu vou fazer esse evento pra Mazinho, assim que eu terminar eu vou fazer umas correrias aí pra ver se eu arrecado dinheiro pra mim. Eu não tava nem contando com esse dinheiro da live, né? Mas assim, eu vou fazer uma correria aí, ver se eu faço dinheiro pra comprar essa fralda. Aí, quando eu cheguei lá, eu fiz a transmissão. Quando o Mazinho chegou perto de mim, naquela agonia, eu já procurando Zé Carlos, atrás de pelo menos dos R$ 30, pelo menos para ajudar. E quando eu tava saindo do campo, assim, eu não tinha nem encontrado com o Mazinho chegou, me chamou assim no canto. Ele fez: ei, Escorel, David, peraí. Aí eu fiz: o que foi? Ele fez: peraí. Aí fiquei lá esperando ele chegou, pegou um valor bem simbólico pra mim, muito simbólico mesmo. Aí ele chegou assim, colocou na minha mão assim, aí disse: pra você, meu irmão. Eu disse assim: não, Mazinho, precisa não. Aqui a gente precisa de casa, a gente é tudo de casa aqui, pra você aqui eu faço um trabalho bacana. Aí ele fez: meu irmão, isso aqui é pra você. Você merece. Você tá trazendo algo novo pra Bananeiras e não desista. Ele disse desse jeito. Mas é de emocionar mesmo. Eu vou tomar a palavra um pouquinho para ver se você retoma aí, porque ter pessoas que acreditam no nosso trabalho, que querem ajudar de fato, é muito importante na nossa jornada, né? Então, que bom que naquele momento o Mazinho tomou essa frente, fez isso por você. Provavelmente outras pessoas devem ter feito depois também, né? Que com certeza você tem gratidão. E que bom que tem essas pessoas na nossa vida, porque é o que a gente precisa, o incentivo talvez que muita gente precise para seguir adiante. Porque quando você começou, talvez fosse só um hobby mesmo, mas tinha suas necessidades financeiras, no sentido de que esse trabalho pudesse lhe dar algum retorno no futuro e você pudesse dar uma condição de vida melhor para sua família. Então, assim, é muito importante ouvir isso de você, né? E quer concluir e falar mais alguma coisa? E nesse momento ali não o valor que ele deu, pessoal, mas tipo, eu tava sendo, eu não tinha mais aquele incentivo, porque quando você leva muita porrada na vida, você começa a querer ir para trás, né? Então, naquele momento ele foi o cara que me puxou, né? Ele não deu a porrada, ele me puxou, disse assim: não, meu amigo, não desista não, que você é muito importante. Você tá dando outra vida ao esporte em Bananeiras e acredite que vai dar tudo certo. Então era isso. O que eu queria naquele momento não era nem o valor, era essa palavra, essa fala. Porque antes disso, como eu falei pra você, a Escorel TV surgiu num desespero. Né? Num momento, eu sou um cara que, se eu marcar algo com você, eu vou até o fim. Eu trabalho assim, às vezes tem pessoas por aí que, digamos assim, você tem um amistoso pra fazer. Um amistoso é uma coisa que é irrelevante, vamos dizer assim. Aí o pessoal: ó, tem um jogo do Paraibana ali pra tu fazer. No mesmo dia, não, mas quem me chamou primeiro foi o cara do amistoso. Eu não, eu vou fazer lá porque eu sou um cara de honra, disse ele que ia. Entendeu? Então você pode trazer um paraibano, um brasileiro, pode trazer o que for, eu vou fazer o daquele cara. E eu sempre trabalho assim, eu sempre vou trabalhar dessa forma. E eu tinha uns compromissos pra fazer. Eu fazia parte de uma rádio, na parte esportiva, e eu usava o nome da rádio, divulgava a rádio. A rádio cresceu graças ao meu trabalho, né? A gente tem um programa de esportivo muito. O pessoal já estava abraçando os desportistas, mandava mensagem para mim fazer um programa. Eu levava o pessoal das antigas, do Atalaia, aquela história de Bananeiras, né?
E nisso, na época era secretário de Bananeiras, um rapaz aí que eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é tipo assim, tem pessoas que eu também sou assim que eu não vou com a cara, mas também eu não atrapalho a vida daquele cara. Eu não vou com a cara dele, mas eu abraço ele, eu aperto a mão dele, ninguém é que ele precisar eu ajudo, mas eu acho que o cara não foi com minha cara e começou a me perseguir. Até me tirar dessa rádio. Porque você tem aqui o seu estúdio, claro que você precisa de renda para manter o seu estúdio e a rádio também. Como o meu programa ele não era um programa pago, porque foi o acordo que eu firmei com o dono da rádio, ele falou assim, eu digo, olha, eu não tenho condição de pagar o horário na sua rádio. Se você quiser, eu venho para cá quando as nossas ideias começarem a dar fruto, que eu agradeço a Deus que o fruto veio depois que eu saí de lá, né? E todo jogo que o pessoal me chamava, eu digo, eu faço a tua transmissão, eu faço, aí levava o nome da rádio. E sempre fazendo pelo canal da rádio, sempre levando o nome da rádio, botando a logo da rádio em tudo, divulgando, mandando o pessoal seguir. E no final o cara mandou um texto grande para mim, dizendo que ia me tirar da rádio, porque esse secretário queria ter o programa de esporte dele. E ele disse que só ia ter o programa de esporte se eu saísse do meu programa de esporte. E como o cara tava pensando naquele momento ali, na questão financeira, queira ou não, o secretário levou uma renda para aquela rádio, ele preferiu me tirar. Aí nisso, só Deus sabe, a pessoa chega em casa, você sabe quando você tá com seu emprego, de repente alguém lhe demite, que você chega em casa e vai chorar desesperado. Foi do mesmo jeito, e eu chorando lá, o pessoal mandando mensagem no WhatsApp, e aí, Escora, vai dar certo esse domingo? E eu chorando lá, eu digo, meu irmão, como é que eu vou fazer agora? Não tem canal mais, não tem nada, já tava desanimado. E foi, é por isso que eu digo a você que foi muito importante. Aí foi nesse jogo que eu fui com o nosso de Mazinho, né? Que ele chegou lá e não desista, faça assim, assim, assado. Aí foi onde eu cheguei em casa, diga assim, eu tenho que bolar alguma coisa. Aí veio o meu sobrenome. Ficou, Escorial TV nasceu daí. Mas agora dando uma pequena pausa aqui no papo, que vocês já viram que tá massa demais, apenas para enaltecer a nossa patrocinadora, a Qualivida, que como a gente fala aqui semanalmente, é uma clínica completa que conta com os mais diversos profissionais da saúde, bem como exames laboratoriais. Então se você está precisando fazer aquele check-up de início de ano, vai até a Qualivida, procura aquele profissional que você está precisando, faz os teus exames e sai de lá renovado. Qualivida, qualidade de vida. Primeiro eu não sabia o que era Escorel e depois percebi que era por conta do sobrenome, né? Mas como é que foi a primeira transmissão ali na Escorel TV, né? Qual era o equipamento que você usava lá no início? Você citou que o rapaz lá que lhe ajuda tava com um celularzinho. Você filmou com o quê? Já foi com uma câmera? Não, nessa época, é por isso que a gente sofreu muito nessa época, porque quando eu comecei, foi o Grêmio Cidade Alta, né? O nosso amigo Hélio aí, um abraço para você, Hélio, que tá, se você estiver vendo. Ele chamou, David, vai ter um jogo em tal canto, bora transmitir aí. Foi onde eu botei Escorel TV, eu disse, bora, Hélio, eu vou dar essa moral aí pra vocês aí. E a gente fazia o quê? A gente fazia apenas com um celular. Até hoje a gente tem, né, esses dias agora, Juan até trouxe outra câmera, a gente tá com 4 câmeras hoje, a Escorel TV temos um equipamento bacana para fazer até eventos maiores, mas a gente ainda tem a dificuldade do contratante, né? Porque a gente manda para eles as imagens que a gente faz com o celular e da forma que a gente faz com o celular e mandamos da mesma forma que a gente faz com o filmador. Ele faz, para mim, a mesma coisa, o cabadinho. Aí diz, eu vou a cara do celular, porque queira ou não, a do celular, em questão financeira, para um dono de time, é mais viável. Porque você que é um dono de time, você tem que pagar jogadores, você tem que pagar as despesas daquele jogo, que é arbitragem, esse negócio ainda tem que pagar uma transmissão, então para ele vai sempre optar pela mais barata. Então por isso que a gente faz muito pelo celular. Então naquela época a gente fazia eu e o Juan fazia pelo celular, só que no celular a gente encaixava mesa de som, botava microfone, botava repórter de pista. E daí começou. A primeira transmissão pela Escorel TV foi a do Grêmio Cidade Alta, né? Assim, com o nome Escorel TV foi a do Grêmio Cidade Alta, né? E daí a gente começou. O primeiro campeonato importante que a gente fez foi o Campeonato Municipal de Bananeiras. Teve outros jogos em outros campeonatos, mas assim, a gente pegar, tirando a Copa Bananeiras, foi o Campeonato Municipal de Bananeiras, né? Que foi a época mais difícil da Escorel TV. Porque como esse secretário ainda estava à frente,
Então, o que acontecia? Tudo ele fazia motivos pra gente não ir. É por isso que eu digo às pessoas que acompanham a Escola TV, o conselho que eu dou é nunca desista, pô. Não é porque o cara tem 3 câmeras, 5 câmeras e você tem só o seu celularzinho, acredite, pô. Acredite que um dia vai dar certo. E naquele tempo ali o cara levava 3 câmeras, o cara levava. E o Juan olhava assim pra mim e dizia assim, mas rapaz, bicho. Eu dizia assim, ei, Juan, não vai dar certo não. Aí o Juan fez, não, bora. O Juan disse assim, meu irmão, pare com isso. Porque como o cara lá levava uma cama, equipamento maior, para a prefeitura, o gasto era maior. Cada transmissão daquela, que com certeza eu acho que devia ser o olho da cara, porque eu tenho minhas câmeras, quando eu vou levar para um evento, eu boto o preço lá em cima, porque eu tenho que valorizar meu equipamento. E então ele não fez todos os jogos. Ele foi só nos jogos mais importantes do campeonato. Ele escolheu ir só nos jogos mais importantes daquele campeonato. Aí teve um jogo, acho que foi nas quartas de finais, que todo mundo me chamando, vamos, vamos, e eu dei pra trás, né? Fiquei com medo. Eu disse assim, eu vou bater de frente com filmadora, com repórter, com não sei o que, só tem eu sozinho lá em cima. Eu vou nada, os meninos, não, a gente vai, meu amigo. Eu digo, eu não vou, velho. E os meninos querendo pagar, os meninos ligavam pra mim, não, você quer quanto? Eu digo, eu não quero nada não, vai ter um menino lá que vai fazer pra vocês aí de graça, a prefeitura que tá pagando, tal, não sei o que. Aí ele fez, mas a gente queria você. Eu digo, infelizmente não vai ter. Aí beleza, eles fizeram lá, né? Aí Juan foi, esse meu amigo, ficou metendo, assim, me aperreando. Meu irmão, o que é que tem, velho? Se garanta, a gente se garante, meu amigo, no que a gente faz. Aí eu digo assim, então beleza. Aí ele fez assim, meu amigo, vá que o povo quer você. Aí eu dizia assim, beleza, a gente vai, mas por dentro eu dizia assim, eu não vou, cara, eu não vou bater de frente com um cara que tem câmera, filmadora, repórter e tudo. Rapaz, eu vou dizer, a gente se bota pra baixo e pra trás Então, demais. Isso. eu tava me colocando pra baixo demais. Aí eu não ia. Só que aquele negócio. Aí Jesus vai lá e bota mais dificuldade na sua vida, tipo assim, financeira. Né? Eu precisando. Aí os meninos lá de Vila Mar, né? Na época era Léo. Aí Léo fez assim: Escorel, lá do Fluminense. A gente do Fluminense quer você, meu amigo. Aí eu disse assim: meu irmão, mas o cara lá vai tá transmitindo, pô. Ele fez: mas a gente quer você. Ele deu na época foi um valor simbólico, né? O pessoal, o sócio torcedor lá do Fluminense Vila Maia. E na época, nesses jogos, só quem pagou foi ele, né? Eu fiz 2 jogos, mas só quem pagou foi o Fluminense nessa época. Eu até agradeço, eu tava precisando muito desse dinheiro. Aí eu disse assim: eu vou porque eu tô precisando muito. E eu fui. Aí quando terminou a live, na minha live lá, 200, 300 pessoas simultâneas assistindo, eu disse assim: se a minha tacinha do cara ali deve estar estourada, bombada. Aí comecei a fazer só com o celularzinho, acaba lá embaixo com repórter de pista, com tudo, até replay tinha. Nessa época eu não conseguia colocar replay porque os aplicativos ele não tinha como, era complicado. E toda aquela tecnologia eu lá com meu celular. Eu lá, né, 200, 300 pessoas, digo, lá deve estar bombando. Quando termino minha live que eu vou ver, a minha live finalizou a live no geral ali 1.600 pessoas simultâneas. Assim, quando termina, né? Aquelas visualizações, 1.700. Quando eu fui olhar do rapaz lá, 200 pessoas. Olha aí. Aí eu disse assim, meu irmão, não é coisa de equipamento não, é gosto, eu acho que a galera tá gostando. Aí pronto, terminou a semifinal, veio a final. Aí nessa final foi que a gente sofreu. Porque aí foi que botou dificuldade. Porque eu tive que pagar do meu bolso o Wi-Fi, porque o Wi-Fi, o secretário fez, não, a gente só vai disponibilizar para a mídia que é da prefeitura. A mídia da prefeitura é só fulano e tal, e ele vai usar. Eu digo, beleza, meu irmão, tranquilo. Aí eu liguei pra Júnior, né, da Centro Ponto Conjunto fez David. Meu irmão, é o seguinte, eu vou lhe patrocinar, não se preocupe não, você vai fazer a live aí. Só que tem só um problema. A gente, pra conectar o cabo aí, é 200 metros, um negócio assim, foi 200 e pouco. Você vai ter que pagar. Na época parece que era 1,50, se eu não me engano, cada metro. Aí eu disse assim, vou correr atrás de patrocínio. Aí corri, fui pedir a um, pedir a outro. Na época, eu também arrumei um patrocínio para Juan vir me ajudar. Na época, tudo que eu arrumei foi só para essa transmissão. Eu não ganhei nada, fiz a final lá. Paguei a Juan, meu amigo, que ele não queria, mas mesmo assim
eu ajudei ele. E a gente fez essa final, mas Deus é tão maravilhoso que a gente começou a fazer a final, bicho. E meu Deus, bicho, acabar lá com aquele equipamento. Queira ou não, você que vai assistir uma final, você quer um negócio melhor. E a gente já sentiu que o pessoal já tava migrando pro outro. Como era divulgado em todo canto, a TV fulana de tal, a TV do campeonato municipal, e a gente lá por fora, né? E olha que a gente tava desde o começo do campeonato municipal fazendo todos os jogos. E a gente foi, gastei esse estresse todinho, porque não é fácil pedir patrocínio. Não é. É vários não que você leva. A gente sabe. E quando uma pessoa diz só não, tudo bem, mas tem pessoas que meio que humilham você mesmo, né? E eu já esgotado já, só vontade de chorar tudo isso. E Juan no meu pé do ouvido. Meu irmão, vai dar certo, tu é muito, sei lá, sentimental. E a gente foi pra essa final. Quando chegou lá, começamos a fazer a transmissão junto com ele, eu já vi até uma diferença, porque você fazer uma semifinal que tinha 300 pessoas, você começar uma disputa de terceiro e possivelmente uma final você só ter 100 e poucas pessoas, então você já sabe que muitas pessoas já migrou para o outro lado. E eu amo concorrência, porque é tipo assim, não é que eu sou concorrente dele, mas eu amo muita pessoa. Pronto, até no meu campeonato eu levo Felipe Dezé Faixa. O último final que teve, tava lá Daniel Viagem, fazendo transmissão de como venha, vocês estão precisando de quê? Porque quanto mais pessoas transmitem, cada um tem seu público, mais divulgado vai ser aquele evento. E eu só tava triste pelo fato de escolher só um lado e não ajudar o outro. E naquele momento a gente começou a fazer a final e tamo lá, a gente foi pegando gosto, foi aquele estresse vai saindo porque você já tá fazendo ali a final. E o Juan lá embaixo como repórter de pista, a gente ia fazendo brincadeira, aí o que é que Deus faz? Deus manda um toró de chuva tão grande. Tão grande, pense no toró de chuva que até hoje eu fiquei impressionado. O que é que eles fazem? Você tem uma filmadora de 12 mil reais, 13 mil, eu não sei quanto é que é aquela filmadora deles, e você não vai perder na chuva. O que é que eles fizeram? Desligaram a live. Aí ficou só a tua live. Só ficou a minha live. Aí eu disse, e aí Juan fez, vamos quebrar os equipamentos, vamos embora. Eu tô com um guarda-chuva aqui, tu se vira aí em cima. Aí eu peguei, os meninos trouxeram um guarda-chuva pra gente, o outro ficou segurando assim, os meninos que estavam lá na cabine, que invadiram a cabine pra não se molhar também. E a gente toma levar choque lá na mesa de som e vamos embora. Nossa senhora. Foi terrível. E na chuva mesmo a gente fez a final, ficamos até a final. Aí Juan fez, David, estamos por aqui, eu digo, pega uma entrevista aí com o secretário. Ele pode ter perseguido, mas ele vai dar uma entrevista pra gente, que foi a gente que ficou até o final. Aí ele foi lá, deu entrevista, a gente fez toda a mídia. Sabe aquela mídia que era pro outro canal fazer, quem fez foi a gente. Com apenas um celular. Bacana, pra você ver que às vezes não é o equipamento, né? Quando a gente começou, a gente tinha um podcast aqui na cidade de Solânia. Eu não sabia. Quando veio a ideia de fazer o podcast, foi que as pessoas foram dizendo, mas tu conhece de Maralina? Maralina eu já conhecia da universidade, gente muito boa. E ela fazia uma transmissão, a imagem era muito boa, mas o áudio não era muito legal, né? Então, todo mundo sabe, por isso que eu estou comentando aqui, não estou julgando nem falando mal. E a gente também começou com um áudio bem ruim, né? E ao longo do tempo, com muito estudo, é que a gente conseguiu melhorar o nosso áudio. Então, os percalços eles vão acontecendo no meio do caminho, no início, né? Vai deixando assim a gente um pouco triste, mas a gente consegue dar uma melhorada depois. Hoje você tá com 4 câmeras, né? Exato. Tá melhor que o secretário. Mas é isso, todo início tem isso, né? E que bom que as pessoas já conheciam o seu trabalho, sabiam como é que você trabalhava. Agora, enquanto você falava, foi me surgindo uma dúvida. Montar todos esses equipamentos, o aplicativo e tudo mais. Essa temporada na rádio, te auxiliou nisso? Não. A rádio, ela... assim, o que eu peguei da rádio ali, eu até agradeço a eles. Onde eu vejo eles, eu digo assim, muito obrigado. Vocês foram o primeiro a me dar a oportunidade. Não gostei da forma que eu fui mandado embora, né? Que eu fui trocado por dinheiro. Quando você é trocado por dinheiro e você recebe, tá bom, né? Mas quando você é trocado e não recebe nada, é ruim. E eu aprendi só a perder a vergonha, né? Perdi só a perder a vergonha de você estar falando, você estar se expressando, que eu tinha muita vergonha disso.
Mas hoje em dia foi a única coisa que a rádio deu, porque eu acho que o meu esforço e a minha determinação à rádio lá, eu acho que eu levei mais do que eles me. Eu levei mais ensinamento para eles do que eles me ensinaram. Entendeu? Então, no caso, você teve que dar uma estudada para poder montar tudo bem direitinho. O Juan te ajudou? Como é que foi esse? Juan foi o que mais me ajudou nessa caminhada, assim, em termos de conhecimento, foi o Juan. Porque primeiro ele me mostrou como é que fazia live, depois essa negócio de mesa de som era ele. Porque o Juan ele é um cara muito curioso. Então, até esses aplicativos hoje que eu pago, foi ele que. Eu digo, Juan, eu digo, você é curioso e meio mão segura, porque ele tem um rapaz que ele divulga como ensinar a fazer transmissões com o celular. Aí o que o Juan fez? O Juan ficou dando pausa nesse vídeo. Digamos assim, ele faz aqueles vídeos de propaganda, aí o Juan ficou dando pausa nesses vídeos. Aí, sem querer, esse cara que tava divulgando os aplicativos, assim, olha, eu vou lhe ensinar a mexer nisso aqui, como fazer transmissão. Eu cliquei lá para pagar o custo do cara, eu até fiz eu tenho vários cursos também, só para quando eu vou fazer os cursos, é a mesma coisa, é tudo que eu já sei. Mas só para me ver se tem algo novo, diferente. Aí o que o Juan fazia? O Juan dava pausa e o Juan ficava prestando atenção nos nomes que tem, que às vezes o cara monta aqui, ó. Estamos aqui fazendo aqui esse vídeo e não sei o que. O Juan ficou dando pausa e foi pegando os nomes que tinha no celular, que tinha dos aplicativos que estavam no celular, dos vídeos que estavam no celular. Aí ele foi passar e disse: Ei, Dave, olha, eu descobri. Aí ele mesmo ia aprendendo a mexer naquele aplicativo. Rapaz, que resenha, viu? Ei, mas o cara que é curioso, ele chega muito longe, porque ele fica ali o tempo todo vidrado naquilo e acaba pegando Exato. coisas que talvez a gente não conseguisse pegar num vídeo, né? Então, assim, os aplicativos que estavam instalados lá no telefone do cara, né? Isso. Massa demais. Os links, tudo, ele foi pegando e foi mandando pra gente, aí pronto. A gente foi descobrindo e foi desenrolando. Hoje em dia a gente tem placar, tem tudo, replay, a gente faz tudo. Com o celular a gente faz tudo que uma pessoa faz com o OBS no computador. Excelente. E aí, depois de todas essas transmissões da Copa Bananeiras, a Escorel TV ela hoje não foca somente na questão do esporte, né? Foca em notícias, tem algumas resenhas por lá, né? Quando é que você percebeu que a Escorel TV ela não estava ali só voltada para o esporte, mas que você poderia explorar essas outras áreas? Rapaz, foi através do Bananeiras Online. Zé Luiz, eu acho que Zé ele já Luiz teve é top aqui. demais. Viu? Gente boa demais. Porque o que é que acontecia? Como eu trabalho de mototaxista, quando chegava na época de São João, eu é que fazia mídia para praticamente o Bananeiras Online. Aí eu mandava para Zé Luiz, olha Zé Luiz, não sei o que, aqui tá assim o trânsito, tal, não sei o que lá. E eu fazia isso eu fazia no meu canal particular, né, David Escorel, fazendo no meu Instagram particular. E não fazia pela Escorel TV, que eu botei aquela aí só como esporte. E eu fui fazendo dessa vez. Só que quando eu olhava o meu Instagram particular, muitas pessoas começavam a seguir. Chegava na época de São João, meu Instagram começava a seguir as pessoas e eu só vi o pessoal comentando. Amigo, o trânsito tá como aí? Meu amigo, não sei o que, tendo aquelas dúvidas. Aí foi 1 ano assim, 2 anos assim, foi passando. Aí eu disse assim, eu conversando com o Zé Luiz, eu disse, Zé Luiz, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou entrar nesse negócio só pra me ver. Eu vou começar agora no São João. Se o meu público apoiar a ideia, eu acho que eu vou fazer eu vou dando os passos devagarzinho pra gente começar a trazer informações aqui locais aqui. Até o momento não. A gente começa assim, mas depois dá um passo maior, né? Mas até o momento é só mais informações aqui locais ou uma notícia que tá repercutindo muito aqui na região, de outra cidade, mas repercutiu muito aqui na região. E quando eu comecei pelo o canal da Escorel TV agora no São João, divulgando os acidentes, né, o trânsito, como é que tava, trazendo informação pro pessoal, o pessoal abraçou, né? Sempre vai ter aquele dia, deveria pra ser só esporte, mas a maioria das pessoas abraçou. Disse, meu irmão, tá bacana agora sim eu tô gostando do seu canal. Porque agora, antes de eu ir pra festa, eu já vou direto no teu Instagram. Pra ver como é que tá o trânsito, a movimentação, como é que tá.
E pronto. E hoje o Zé Luiz tem essa parceria. Quando eu vou postar alguma coisa, ele meio que me obriga a botar ele como colaborador. Ele já diz logo, me bota como colaborador. Né? Não só ele, mas o portal Folha Paraíba. Que essas pessoas, não é que eu vou lá e peço, eu posso colocar tu aqui, não. Eles que vêm até mim e dizem assim, meu irmão, me coloca como colaborador aí. Eu quero que essas notícias faça aqui no meu. Passa aqui também no meu Instagram, tal, no meu canal, pra galera ir acompanhando aí o que acontece na região de Bananeiras. Então, essa parceria entre o portal Folha Paraíba e Zé Luiz é muito bacana e fez com que a gente. E não é nem pelos esses dois, é mais pelo povo de Bananeira mesmo que abraçou a ideia. Então, hoje, você vê o meu canal, além de você perguntou de notícia, desses negócios, de resenha, mas a gente, esses dias que eu tava postando, a gente recuperou, conseguiu achar cachorros que estavam desaparecidos, celulares a gente devolveu, porque a gente postou na nossa rede social. Adoção de gatos. Adoção, sim, você acompanhou lá Acompanho. a adoção dos gatos. Agora, recentemente, um colega nosso, um cara bêbado demais, atropelou um colega meu na moto, e eu coloquei só nos stories. Nisso que eu coloquei nos stories, meu amigo, se você visse o tanto de vídeo que a galera mandou desse rapaz em outra cidade bebendo, discutindo com uma mulher. E quando a gente postou nos nossos stories, eu fui até um pouco agressivo na minha fala, né? Chamando o rapaz de vagabundo. Mas o sentimento naquele momento de raiva, por ele ter abandonado o meu colega lá e ter fugido, né? Que ele deu fuga. A esposa dele entrou em contato, praticamente pediu pelo amor de Deus para não ser divulgado mais nada. Mas entramos em acordo. Eu até vou divulgar esses dias aí como é que tá a situação do meu colega. A mulher lá conseguiu ajudar no valor que foi proposto entre eles lá. E meu amigo conseguiu uma moto nova. É uma 2025 e tal. Então, o que acontece? Então, tudo isso veio a partir desse canal. Se eu não tivesse postado nas minhas redes sociais e sair, se eu não tivesse feito isso, nem a mulher ia saber o que tinha acontecido, né? A mulher do rapaz lá que deu fuga, nem tinha resolvido nada, tinha sido só mais um que sofreu um acidente e foi lesado. Pois é, bicho, e aí a importância das redes sociais, né? Porque, por exemplo, até no caso de João Campos, recentemente, né? Que nomeou uma pessoa que estava na posição 63. E ali, né? eu acompanhei isso aí. Acabou revertendo depois de uma pressão lá na rede social, né? Exato. Então esse trabalho que vocês fazem é muito importante e principalmente esses collabs, porque o seu canal ele já está bem disseminado, beleza. Mas aí quando você coloca mais um, dois de fora, vai disseminar ainda mais. Além de crescer o seu canal, cresce o canal dos outros também. E essas colaborações elas são muito importantes. E é até bom que aconteça mesmo, né? Por isso, Zé Luiz tem uma visão bacana, né? Zé Luiz é pioneiro aqui em Bananeiras e a gente deve muito a ele no início de todas essas notícias, né? Que bom que vieram pessoas para agregar e ajudá-lo posteriormente. Mas Zé Luiz também foi aquele que, como é que eu posso dizer, enfrentou muita coisa lá no início, né? Já contou a história aqui. É isso mesmo, é porque ele já contou a história aqui, você sabe como é que é, e é aquele nosso que a gente passa até hoje. Às vezes a pessoa vê, o canal tá crescendo, aquele bicho tá. Não pensa em ganhar dinheiro, não, porque você não vai ganhar dinheiro com isso, não. Eu acho que uma pessoa quando vem ganhar dinheiro com esse nosso canal, ele tem para mais de 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. Então, o que acontece? Zé Luiz, ele cansou, né? O cara cansa, porque você batalha, um lutador como eu, lutou, tava em notícias 24 horas, só que aí você tem família, você tem que trabalhar. Ele é pastor, fica um peso a mais, então ele traz notícias ainda, só que ele precisa de uma pessoa para estar pegando esse pouquinho a mais de notícia, né? Então, graças a Deus que essa parceria tá dando certo aí. Eu sei que hoje o seu trabalho de mototáxi, né? Você também é mototáxi, a gente acabou nem comentando tanto. Ele auxilia a Escorel TV, né? Mas como é que essa jornada dupla ela te leva ali a fazer uma conciliação assim, como é que eu posso dizer? Equilibrar as coisas, né? Porque às vezes você tá ali numa jornada durante o dia fazendo seus corres e do nada aparece uma notícia e você tem que correr para lá. Como é que você faz essa gestão? É porque é o seguinte, a vantagem do mototaxista de eu trabalhar nessa função é porque eu tô livre. Não é um emprego, vamos dizer assim, que eu tenho que estar naquela função e eu não posso sair dali. A vantagem do mototaxista é que as pessoas pensam que eu tô dando sorte. O pessoal pensa assim, eu acho que eu tô dando sorte. Onde eu chego tá um acidente. Não tem isso. O mototaxista, meus amigos, que me perdoem.
Mas parece que o mototaxista nasceu para ser repórter, viu? Porque se você chegar numa zona de acidente, você vai ver pelo menos uns 5. Então, o que acontece? Quando acontece alguma coisa, os meninos ligam logo para mim. Não só os meninos, mas hoje em dia, qualquer bananeirense ou qualquer pessoa pensa logo na gente. Ei, olha o que aconteceu. Aí, se for aqui por perto, eu não vou deixar um cliente, eu tô aqui com um cliente aqui, aí acaba, um acidente, eu vou embora para ali. Não. Aí, quando eu termino ali o compromisso que eu estiver fazendo naquele momento, eu desço para onde está a notícia. Se ainda estiver acontecendo, eu dou lá, faço lá a reportagem e tal. Se não, eu vou pegar aqueles vídeos que alguém já gravou, mandou para mim, procurar saber com alguém que esteja assim no local o que aconteceu, para trazer para você uma informação melhor, né, mais precisa. Inclusive, algumas das informações que você leva gera até mudanças em alguns setores. Vamos lá. Eu fui subir ali o Alto do Céu um dia, num período chuvoso, e os pneus do carro já estavam um pouquinho lisos. Bicho, parei no meio e ficou patinando. Eu não sou tranquilo, não. Eu sou ansioso, nervoso. Só que nesse dia Jesus disse, não, meu filho, hoje você vai ficar tranquilo. Fiquei tranquilo, coloquei o carro na marcha ré e disse bem devagarzinho e fui embora. Pra mim, como se não tivesse acontecido nada. Mas não foi o caso de outros carros. E você sempre postou, né? E hoje tem uma placa lá, né? Proibindo que subam caminhonetes. Não sei se você já percebeu. Tem. Do lado, acho que quando você vai subir é do lado esquerdo. Exatamente. Então, acaba contribuindo para que as pessoas não passem por perrengues iguais a esse. Porque, rapaz, ali é perigosíssimo. Eu parei de andar por ali. Mentira, eu desço ainda. Só não subo. Eu morro de medo de subir por ali desde o dia que o carro ficou patinando. Porque, como eu sou muito ansioso, muito nervoso, eu disse, se for um dia que eu tiver com a ansiedade lá em cima, imagina se vem outro veículo atrás. O que é que pode acontecer? Então, fiquei muito nervoso com isso. Nunca mais subi por lá. Mas é complicado. Dando mais uma pequena pausa aqui, apenas para falar da Viva Plantas, né? A Viva Plantas fica localizada aqui no Conjunto Augusto Bezerra, próximo ali do Rei da Economia, e por lá vocês vão encontrar as mais diversas plantas, árvores, insumos, tudo que você precisa para o seu jardim perfeito. Vai até a Viva Plantas e faz de fato um jardim perfeito na tua residência. Agora, o cara que tá ali, né? Mototáxi o tempo todo. Daqui a pouco chega uma ligação, ei fulano, vem aqui David, tem um acidente, como é que tu faz? Deixou o cliente em casa, já corre direto para lá, ou vai pegar outro cliente, como é que é isso? Eu não sei vocês que estão acompanhando aí, mas eu sou muito ligado no celular. Então, toda viagem que eu termino, eu dou uma olhada no celular, até para ver se vai ter outra, entendeu? Então, quando eu deixo o cliente, automaticamente eu já pego lá e eu vou olhando as mensagens que tem. Se tiver alguma mensagem em relação a algum acidente, eu pergunto logo, aconteceu agora? Aí o pessoal fala, não, aconteceu agora mesmo, tal, não sei o que. Aí eu vou, se for perto aqui, se for próximo, tipo até 10 minutos de tempo assim, né, de uma coisa pro outro, eu vou, que tá perto. Se não for, eu fico só esperando as notícias chegar, esperando outros portais começar a postar alguma coisa para depois eu colocar uma notícia bem esperando. Porque hoje em dia, quando a gente começa a trabalhar nisso, hoje em dia a gente tem pessoas que trabalham como na Guarda Municipal, que manda pra gente, temos amigos que são policiais, que fica mandando notícia pra gente. Então vai facilitando. Quando você vai pegando o ritmo, a própria sociedade lhe ajuda. Ela manda, olha aqui, aconteceu isso aqui agora. David, olha, tá acontecendo isso em tal lugar. Então a própria sociedade, ela nos ajuda a trazer a informação, entendeu? Você disse ainda há pouco que não vai parar uma viagem para ir ver um acidente desse, mas se o teu cliente ali ele for curioso, na hora manda parar e tu já vai fazer um vídeo. Não, se na hora tiver com um cliente aí for curioso, a gente desce na hora, vamos embora. Eu digo, acabou de acontecer um acidente aqui, acabou, vamos embora. Eu digo, agora, deixa. Rapaz, tem gente curiosa demais. Tem. E como é que as pessoas reagem quando te veem lá na cena, né? Na cena ali do fato? Elas veem o David como mototáxi ou como o cara ali da Escorel TV? Não, hoje eu coloquei atrás, né, o nome Escorel TV, quando eu chego, o pessoal já reconhece que sou eu, né? Mas muitos ainda ficam meio assim, até em momentos de entrevista, né? Porque às vezes vê o cabo mototáxi chegando, aí fica, não. Eu acho que eles olham pra pessoa e olham como, aquele ali é fusqueiro. Quer só saber o que aconteceu. Só que quando a gente chega lá e diz, não, é que eu tô aqui para trazer informação. Eu sou da Escorel TV para levar informação pro pessoal, pra Escorel TV, Baneiras Holândia. O pessoal,
Aí eles começam a abrir a boca. Não, que não sei o que, e não sei o que. Aí tem gente que fica com medo. Olha, por favor, não diga que fui eu, que não sei o que. Eu digo, claro, eu não vou divulgar ninguém, eu só quero saber o que foi que aconteceu. E muitas vezes é notícias erradas, né? Informação errada. Eu, eu tô num local, às vezes eu pergunto a 7 pessoas, as pessoas elas contam a mesma coisa. Aí eu fico lá tranquilo, eu digo, não, já sei a reportagem aqui, já vou fazer. Aí quando eu tô lá fazendo, aí tá lá o carro da polícia, antes de ir, quando eu vejo que tem algum policial, que eu já reconheço alguns, que eu sei que são pessoas de diálogos, que tem um que é todo sério, os cabas lá. Aí, mas tem uns que são bons de diálogo, eu digo, olha, o que é que aconteceu aqui? Você pode informar pra mim aqui, só pra me tirar a dúvida aqui, eu já tirei ali com o pessoal, para as informações me bater, que é pra me levar pra isso e aquilo. Aí o policial fala, não, aconteceu assim, assim, assado. Aí quando eu vou ver, eu digo, pronto, o pessoal ali não sabe de nada. Como já aconteceu, né? Aqui, uma que, e por incrível que pareça, parece que é as que mais bomba. É as que mais dá audiência, que foi aquela na Rua da Areia. Eu cheguei lá, perguntei a todo mundo. O pessoal tinha pegado a moto do rapaz e tinha levado para um setor que ficou como se a moto estivesse na contramão. Aí eu perguntei, todo mundo chegava lá, falei, não, o menino vinha na contramão, subiu aqui, todo errado. Aí eu digo, beleza. Aí perguntei a outro, o rapaz do mesmo jeito, e dizendo que era um menino que estava errado, que estava na contramão. Aí eu digo, pronto, tá, o menino aqui tava errado na contramão, o carro veio bater, o pai, pronto. Porque até o Jeep tava num canto lá, esquisito. Aí quando eu vou perguntar aos guardas municipal, que chegaram lá, né, tem até o pai de um dos guardas, parece que era pai de um menino lá, informou como é que tinha sido o acidente. Você vai subir pra Solane, o cara vai naquela subida, né, aí o Jeep parece que entrou de vez e o menino bateu no Jeep. Aí o acidente era esse. Aí o cara passou pra mim, aí o que acontece? Os vídeos, tudo que eu fiz falando. Aí eu digo, não, quando eu chegar em casa, eu vou editar, deixar no mudo e vou botar a informação correta. Eu coloquei a informação correta no texto. Aí não tem quando você coloca aquelas musiquinhas que o Instagram mesmo recomenda. Eu fui e coloquei achando que tinha colocado no mudo eu falando. Aí ficou lá eu falando uma coisa e a notícia outra. Aí, meu amigo, foi confusão pra lá, confusão pra cá, mas eu coloquei um texto bem grande lá nos comentários pro pessoal ver direitinho. É fogo. Essa questão de apurar a notícia, ela é muito importante. Mas nem sempre a gente consegue a notícia como ela realmente é, né? Porque alguns populares, parece que eles gostam, rapaz, de dizer, não, fulano tava errado e quando na verdade não tava, né? Ah, deixa eu te perguntar, David, qual é a tua formação? Ou tu não fez curso superior? Não, fiz não, só... Mas tu sabe que tu pode pegar o título de jornalista, né? Não, eu sei, é como, pronto, o Juan. O Juan, ele faz a faculdade de jornalismo. A gente tem muitos projetos para a Escorel TV que eu tô só esperando ele terminar esse estudo dele aí, como ele vai ser jornalista, aquele negócio todo. Então, para que a gente faça um negócio mais profissional, mais para frente. Mas aí é que eu tô te dizendo, tu consegue o título de jornalista sem cursar jornalismo. Não, ele já passou as informações para mim então, também. Então tenta, para você ter o título, para você chegar com mais propriedade lá no policial, né? Porque é bom, você tem a carteirinha, as pessoas também dão mais credibilidade, como você falou ainda há pouco, quando você diz mototáxi, aí já é um curioso, mas não é curioso, né? Verdade. Você está profissionalizando sua... E a gente já tem a carteirinha para o esporte, para a gente entrar nos estádios, tudo bem direitinho, a gente paga um valor tal para ter aquela permissão. Só que nessa parte aí jornalística aí a gente está entrando agora há pouco tempo, né? Foi depois do último São João de Bananeiras. Então, a gente conversando com o Juan, ele vai passando as informações, a gente vai estudando e aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Pronto, pois profissionalizei o negócio. E aí, pessoal, a gente sabe que algumas pessoas ainda não ajustaram sua casa, como tradicionalmente fazem nos finais de ano, mas ano novo tá aí, 2026 começou com tudo e você pode ir até a Cine Reveste para buscar os melhores revestimentos para sua casa, sobretudo aquelas pessoas que estão construindo. Vai até a Cine Reveste e leva os melhores revestimentos, pedras naturais, microseixos, o que você precisar para sua obra, lá você vai encontrar. Cirne Reveste, localizado aqui no Conjunto Augusto Bezerra, também ao lado do Rei da Economia. Você falou na nossa conversa em off que tem um sonho de colocar repórteres na rua, né? Como é que você visualiza a estrutura da Escorel TV daqui a 5 anos, por exemplo? Rapaz, a gente tem que sonhar alto. Por mais que a gente não chegue a gente só vai chegar onde Deus quer, mas a gente tem que sonhar alto, que é para Deus saber onde a gente quer chegar. E eu
eu espero um dia chegar nesse ponto de ter vários repórteres na rua, ter uma emissora que tenha dias, horas, data de programas para você estar acompanhando, né? Você ligar. Hoje todo mundo tem o YouTube na sua casa. Hoje o YouTube é um canal essencial. Então eu quero levar isso para o YouTube da gente, para que você chegasse a acordar de manhã, você ligar a sua televisão, tá lá a gente passando a informação. Então, o nosso objetivo não sei se a gente vai chegar a alcançar, mas a gente vai lutar para chegar a esse ponto. A gente não chegou ainda porque, como eu falei, o Juan está estudando, tem esse compromisso na universidade, ele é muito profissional nessa parte. E tem outras questões, que é a questão financeira, que como eu tenho minha família, eu tenho que trabalhar, então eu não posso deixar algo agora para estar investindo nisso. E o Juan também tem esse porém da universidade dele, ele também já é pai, então tem que fazer outros trabalhos em cima do coisa. Então o tempo da gente é muito curto, mas eu creio que a gente vai agregando as coisas um pouquinho na Escorel TV e a gente vai chegar lá. Chegar com certeza. Eu acho que tudo é um caminho. A gente não consegue também fazer tudo de uma vez, não. Até porque é humanamente impossível, né? E também ninguém é rico aqui que vai tirar ali do bolso e investir nisso assim, à torta e à direita, rapidamente. A gente vai fazendo aos poucos, principalmente a gente que vem de baixo. A gente sabe como é que é cada degrau que a gente verdade. sobe e a gente vai galgando conforme Deus vai permitindo, né? E aí, o que a cidade de Bananeiras ela representa no sucesso da Escorel TV? A cidade de Bananeiras representa, acho que tudo. Porque é o seguinte, eu faço as coisas pensando no povo de Bananeiras, né? Porque, tipo assim, como eu comecei com a Escorel TV, foi para fazer esporte, para divulgar o nosso esporte amador, que eu ainda tenho esse projeto, é porque eu não tenho tempo, que é fazer entrevista com os desportistas das antigas, a gente divulgar aquele dono de time que é lutador, aquele negócio todo. E as notícias para Bananeiras, para deixar o pessoal de Bananeiras acordado no que está acontecendo. Aí o pessoal, para você ter uma ideia, o pessoal encontra o pessoal na rua, o pessoal diz assim: vixe, como tá tendo muito acidente em Bananeira. Eu digo, pessoal, sempre teve. É porque ninguém divulgava. Agora que eu estou divulgando, vocês estão vendo como é que funciona a cidade de Bananeiras. Como é que é? É uma cidade pequena que tem um número de acidente muito grande. Então, o pessoal vai vendo, o pessoal vai se conscientizando. Esse negócio que você falou do Alto Céu, eu sei que botaram uma placa lá, mas o pessoal em si já fica preocupado. Não, ali está tendo muito acidente, eu já vou cortar caminho. Então, há uma movimentação ainda no Alto Céu, mas o cara vê que o pessoal, quando chega essa época de chuva, já diminui, já acorda para a vida. Então, quando você traz a notícia também serve para isso aí. Então, acho que a Escorel, o povo de Bananeiras, é tudo por causa disso, porque eu penso em trazer essa notícia para o povo de Bananeiras. E graças a eles, eu digo assim tudo porque eles nos abraçaram, né? Eles que chegaram até hoje. Eu sei que no nosso canal a gente traz notícia, pessoal de Solânia, que também abraçou a Escorel TV, pessoal de. É muita cidade, pô. É Arara, é Cacimba de Dentro. Né? Hoje mesmo a menina mandou uma notícia que eu ainda não postei lá de Arara. Então, o que acontece é muitas pessoas abraçando a Escorel hoje em dia. É porque quando a gente fala de Bananeiras, felizmente, a gente não pode excluir Solânia. A Solânia, ela nos abraça de uma forma, aqui no Abananados também, muito, muito especial. Então, as pessoas que nos mandam mensagem, querendo participar daqui, né, do Abananados, de Solânia, de Arara, até de Maré, né? Nós já trouxemos pessoas até de Emígio, né? Para lá ainda não fomos muito. E para cá a gente foi até Belém, Dona Inês, tivemos alguns contatos lá de Guarabira, só que a gente vai se ajustando para trazer, né? Mas a gente prioriza Bananeiras e Solânia porque é nosso público, né? Inclusive hoje o público do Abananados, às vezes Solânia é até maior do que Bananeiras, né? Porque o povo de lá gosta muito, né? Então a gente fica feliz com isso, né? É isso que eu digo, pô. A gente cita o nome de Bananeiras, não é para desmerecer os outros públicos que a gente tem, das outras cidades, mas a gente abraça Bananeiras porque foi a primeira que nos abraçou. E a nossa cidade entendeu? também, né? E a nossa cidade. Mas com certeza, quando todo canto, eu amo muito Bananeiras, mas a gente da Escola TV, a gente tem mais respeito quando a gente chega em cidades que vizinha, tipo, quando eu vou para Solânia, quando eu vou para Sertãozinho, a gente é mais, para essas outras cidades, a gente é mais abraçado pelo povo de lá, Borborema, do que
as pessoas, que eu digo assim, abraçadas, é aquelas pessoas que era para nos incentivar, nos encorajar, mais o pessoal de lá, de outra cidade, do que o povo de Bananeiras. O povo de Bananeiras nos abraça no sentido de divulgar o nosso trabalho, de chegar, de ser os primeiros a ter aquele negócio, mas em termos de incentivo, o pessoal de fora, eles são mais. Estamos aqui na Guaramóveis Bananeiras e hoje quero falar em especial dos tecidos e das texturas que aqui se apresentam nos nossos móveis. A qualidade dos tecidos faz toda a diferença nos móveis da Guaramóveis. Texturas que unem conforto, durabilidade e beleza em cada detalhe. O toque macio do buclé, o caimento perfeito do linho e as cores que mantêm sua intensidade. Mais do que uma aparência, é uma sensação de conforto que se percebe todos os dias. Uma boa sacada que você fez aí, né, colocar o seu sobrenome na TV, é porque de fato também não ligou só a Bananeiras, né? Por exemplo, o Abananados, tem gente que ainda manda mensagem achando que a gente vai abraçar só o povo de Bananeiras. E realmente a gente fez mais pro povo de Bananeiras, mas abraça outras cidades também, isso é importante. Mas a gente tá com um nome assim um pouco muito voltado para Bananeiras, né? E o Escorel TV não. O Escorel TV ela vai aí adiante por outras cidades e não fica totalmente amarrada, né? Hoje não é só Bananeiras não. Hoje. O próprio Arara em Foco, né? O podcast dos meninos lá, que é um podcast muito bom também. O nome tá para Arara, mas eles entrevistam de Serraria, das cidades circunvizinhas, né? Mas querendo ou não, a gente acaba amarrando ali o nome na nossa cidade. Bicho, é porque eu gosto tanto de Bananeiras que não tem como eu não ter amarrado, não. Isso. Do mesmo jeito na Copa Bananeiras, eu já botei por causa disso, pô. Às vezes o pessoal diz assim, mas como é que vai ser em Sertãozinho a Copa Bananeira, é de Bananeira? Eu digo, meu amigo, é o nome, é a logo que pegou, não tem como mais. Pra quem tá começando agora, com o celularzinho na mão, qual é o conselho que você dá? Pra uma pessoa que tá começando agora o celular na mão, eu digo, rapaz, é o seguinte, pra você que tá começando, primeiramente você tem que acreditar no que você está fazendo, certo? Eu sei que hoje você que tá começando com o celular, eu sei que hoje você não tem condição. Você pode estar passando pelo momento difícil aí, só tem esse seu equipamento. Mas acredite, faça sempre com responsabilidade, né? Trabalhe sempre trazendo para o seu público algo organizado. E não desista, pô. O seu celular aí, a imagem é ruim, não desista. Amanhã você está com um celular que tem imagem boa. Não desista, acredite no seu público. Acredite em você. Mas as pessoas dizem que não era para mim começar, porque é difícil isso, difícil aqui, tudo na vida é difícil. Acredito, eu comecei com o celular, hoje eu ainda faço pelo celular, mas hoje eu tenho a nossa equipe, né, que é junto com o Juan, a gente tem 4 câmeras, então para chegar aqui foi muita luta, muita perseguição, você vai passar a mesma coisa, que todos nós passamos. Então acredite. Uma frase que define a Escorel TV. Eu não vou falar uma frase, mas sim uma palavra. Persistência. Eu acho que a gente persistiu, lutou e chegamos onde chegamos por causa disso. Muito bacana. E é com essa pergunta que eu finalizo todas as perguntas que eu tinha aqui para te fazer hoje. Já quero agradecer demais, David, né, por ter se disponibilizado a vir aqui ao Abananados para essa primeira entrevista do ano. O sentimento aqui hoje é só de gratidão. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço a vocês, até por pensar em decisão a primeira do ano, porque é muito importante isso para mim. Muito obrigado por divulgar o nosso trabalho, que isso aqui é uma divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado por dar essa oportunidade, que eu nunca dei entrevista. É a primeira do ano e a primeira da minha vida. E eu agradeço muito. E a hora que vocês precisarem, eu estou aqui à sua disposição. Não só para dar entrevista, se você precisar para uma ajuda em alguma coisa, a Escorel TV está para isso. E quando você souber de qualquer fofoca, manda pra gente aí, viu, pessoal? Rapaz, vamos mandar mais fofocas aí pro... Na verdade, notícias de forma geral, né, David? Manda aí pra Escorel TV, que aí vai ser disseminado, principalmente ajudando outras pessoas, como o caso do rapaz lá da moto, né? Exato. Eu acho que uma das nossas principais funções à frente de um programa como esse, da Escorel TV, é ajudar o próximo, né? Ajudar levando a notícia, ajudar dessa forma como foi ajudado aí. Eu acho que esse é o propósito que nós temos com esse trabalho. Então, é isso, vamos embora, agradeço demais. Agora a gente vai olhar para as nossas câmeras, né, para nos despedirmos do nosso público. Pessoal, que esse seja um ano maravilhoso para nós, para vocês, e que Deus nos abençoe sempre com essa mensagem
e nós terminamos o primeiro episódio de 2026. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, pessoal.